Olá, muito boa noite para você que está assistindo agora essa live. A gente está iniciando aqui mais um dia e hoje, sempre com um convidado interessante, um convidado que possa contribuir para a sua vida. Deixa o pessoal começar a entrar. Oi, Marilene, seja bem-vinda. Josi, seja bem-vinda hoje à noite. A gente vai falar aí com a sua incrível amiga, que é a Samara, que vai falar um pouco sobre as habilidades socioemocionais, como a gente pode lidar com isso no seu dia a dia, a importância de lidar com isso. Então, a gente vai aqui iniciar convidando a Samara para falar conosco sobre um tema que é interessante e que é muito relevante hoje em dia, as pessoas poderem entender mais sobre como lidar melhor com as suas emoções, como lidar com essas habilidades, o que são essas habilidades, como você pode utilizar isso no seu dia a dia. Olha só, fica ligado, então participa, convida as pessoas aqui, ó, clica para as pessoas aqui no foguetinho aqui, ó, no triângulozinho, e manda para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar junto conosco aqui, aprendendo um pouco mais e entendendo como lidar com isso nos nossos dias e podendo entender como interagir melhor com as pessoas. Então, vamos entender um pouco mais. Vou chamar aqui a Samara para a gente começar e fica ligado que até o final a gente tem sempre uma surpresa interessante para vocês, tá? Então, fica atento, coloca suas perguntas aqui na caixinha, ó, para facilitar que a gente possa responder aqui para vocês aqui online, tá bom? Sobre suas dúvidas que você tem. Então, pergunta, aproveita que é uma oportunidade incrível você aprender e compreender mais sobre esse assunto que é muito interessante. Então, vamos lá. Vou chamar aqui a Samara. Deixa eu convidar ela aqui. Enquanto ela está chegando, já vou falando com algumas pessoas. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Adriana vai participar do curso PNL também. Márcia, Muniz, Jane. Todo mundo bem? Boa noite, Samara. Tudo bem? Olá, Faustino. Boa noite. Boa noite. Como é que tá o som aí? Tá tudo tranquilo? Dá para ouvir direitinho? Tá um pouquinho lento o áudio, mas a gente está vendo aí algumas pessoas já entrando, né? O Fábio Neri, a Cleane, algumas pessoas que com certeza conhecem muito dessa temática também, das habilidades socioemocionais, e que vão contribuir aí através de comentários, de perguntas. Desde já agradecer a cada um que está nesse momento conosco, né? Mais um momento de encontro nesse contexto, que é um contexto de pandemia, e que a gente tem buscado utilizar aí os recursos, como os recursos tecnológicos, ao nosso favor, né? Exatamente. A tecnologia, ela vem... Eu fiz no mundo da tecnologia, muitas pessoas não sabem disso. E a tecnologia tem que ser usada a nosso favor, não contra. Então, a importância de a gente, no dia a dia, as pessoas que começam o dia super felizes, satisfeitas, e começam a passar o dia utilizando a tecnologia, se prendem a isso e acabam com ansiosidade, acabam estressados, porque não conseguem parar um pouco de utilizar esse recurso. Só que esse recurso tem que ser utilizado para o nosso bem. Então, a gente está fazendo aqui com as pessoas e, cara, eu quero agradecer a você, parabenizar você de estar aqui, primeiro, pela oportunidade, pelo tempo que está tendo disponível, de contribuir com as pessoas, que elas possam entender mais sobre essa temática, você falar sobre habilidades socioemocionais, como isso pode contribuir na vida de pessoas que estão aqui. A gente já tem aqui várias pessoas falando aí, já nos comentários, e tem algumas perguntas também. Sim, muito bem. Aí a Tâmara, que está lá em Salvador, que está lá na Bahia, entrando aí para participar conosco. Tâmara, que é socióloga, o Diogo Santos, a Eline. Olha Então, aí, vamos lá. Rejane, muita gente, o pessoal que já está em contato. Vamos lá. Antes de começar, de a gente começar as primeiras perguntas, eu queria saber um pouco, você se apresentasse um pouco para nós. Eu já comecei a falar um pouco da sua história, e eu queria que você falasse quem é a Samara, o que ela faz, e contasse um pouco da sua história, que é uma jornada de sucesso, resumidamente, para as pessoas poderem te conhecer aqui rapidinho. Faustino, eu quero lançar aqui para você uma outra proposta. Eu quero que a gente comece a tratar sobre o tema e aí, ao final, eu possa falar um pouco de como as habilidades socioemocionais têm contribuído na minha jornada, né? Tem feito com que eu abrace desafios, com que eu estabeleça planos, com que eu galgue espaços, que eu vença situações. E aí eu queria deixar isso mais para o final, né? Para a gente procurar refletir e entender de que maneira diretamente essas habilidades repercutem sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada. Pode ser? Joia, tudo bem. Aqui você que manda, tá? Então vamos lá.
Samara, o que seria essas habilidades socioemocionais? Conta pra gente o que é isso e o que representa. Muitas pessoas me perguntando, colocando na caixinha aqui também, o que seria isso? Aí eu disse, vai lá, assiste. As habilidades socioemocionais, né, elas têm a ver com um conjunto de sentimentos, emoções, comportamentos que nos ajudam a lidar com as diferentes situações, circunstâncias, pessoas, inclusive a lidar com a gente, né? É o olhar para si, compreender o seu lugar no mundo, buscar compreender o outro. Então, as habilidades emocionais, ela tem a ver com isso, com um conjunto de sentimentos e emoções que devem favorecer a realização pessoal, profissional, um conjunto de elementos que possibilitam que a gente possa, inclusive, vencer medos, enfrentar desafios. A gente está falando aqui um pouquinho. A gente vivido agora, Tá que é essa pandemia. Sim, estou ouvindo. Falei um pouquinho aqui a conexão. Não sei como é que tá. Só, coloca aí como é que tá a conexão, como é que tá o som. Mas aqui deu uma falhadinha aqui na sua fala. E você repetir essa parte final aí, sobre a questão. Uhum. Então, assim, as habilidades, né, socioemocionais, ela tem a ver, como eu disse, né, com um conjunto de sentimentos, de sensações, de emoções, de comportamentos que nos auxiliam no contato, no relacionamento com outras pessoas e consigo mesmo, né? Então, são os elementos que nos ajudam, inclusive, a lidar com desafios, a lidar com medos, a lidar com frustrações, a lidar com situações inesperadas. Quando a gente desenvolve habilidades socioemocionais, a gente consegue ir bem mais longe de uma maneira mais assertiva, com resultados positivos, né? E, especialmente, tendo uma realização pessoal, né? Porque essa dimensão do relacionamento, da realização, ela é muito importante, né? Não adianta eu me comportar ou fazer algo que o outro quer e algo que o outro espera, mas sem que aquilo faça bem para mim. Tá? Então, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais tem a ver diretamente com isso, com essa nossa capacidade de lidar, né, com os diferentes contextos, as diferentes situações, as diferentes pessoas, estabelecer aí planos, assumir desafios e lidar com os diferentes tipos de situação, obtendo aí uma realização, apesar dos obstáculos ou intempéries que possam atravessar o nosso caminho. E tem a ver muito, né, com o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, já falando um pouquinho da minha trajetória, eu venho já há 13, 14, 15 anos atuando numa área que é a área da educação, né? Desde a época da universidade já trabalhava com isso. E aí dentro da educação voltado também para o elemento da profissionalização. E quando a gente fala de mundo do trabalho, a gente fala e deve falar no contexto de hoje também com as habilidades socioemocionais. Porque eu estou falando do quê? Eu posso ser uma excelente técnica, né, muito preparada, competente intelectualmente, com uma ótima formação, cheia de qualificações, e aí, de repente, ser convidada para um cargo onde eu tenha que liderar uma equipe. E ao liderar uma equipe, eu vou lidar com pessoas, diferentes situações, diferentes posicionamentos. E se eu não tiver uma capacidade relacional de ouvir, né, de me colocar no lugar do outro, de me abrir para o novo, de trabalhar de uma maneira coletiva, do que vai me servir todo o conhecimento, Faustino? Isso é... Então, assim, você está me ouvindo? Vocês estão ouvindo bem? Melhorou? Ouvindo, tá? Melhorou. Certo.
Então, assim, as habilidades socioemocionais, inclusive, elas ressurgem agora na pós-modernidade, né? Para superar alguns paradigmas de que uma coisa é a vida profissional, que uma coisa é aprender, de que uma coisa é o cognitivo e outra coisa é o emocional. Não, né? Nós somos um sistema. E dentro desse sistema, o pessoal, o emocional, vai ter um peso decisivo nos resultados que você vai alcançar e, sobretudo, em como você vai viver. Né? Falando aqui especificamente desse contexto hoje que nós estamos, de pandemia. Esse é um contexto em que nós temos um espaço e uma oportunidade para desenvolver habilidades socioemocionais. Por quê? Né? Vou te colocar aqui falando empiricamente. Vou virar aqui um pouquinho. A gente está em casa, diga-se de passagem que algumas pessoas estão descobrindo a sua casa, os seus espaços, o seu lar, né? E muitas vezes descobrindo seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu companheiro, companheira, seu irmão, sua irmã, enfim. Por quê? Porque nós passamos a ter uma convivência intensa de uma maneira, né, impositiva, não é nossa vontade, há uma necessidade, como uma estratégia de enfrentamento a essa pandemia, em que nós precisamos estar isolados. E ao tempo em que nós estamos em casa, enclausurados nesse espaço, a gente tem que lidar 24 horas por dia com as pessoas que convivem conosco. E aí, com nós mesmos. E isso tem provocado, né, nos primeiros dias, para mim, foi assim, uma experiência incrível. Porque eu fiquei surpresa com muita coisa, né? Eu acho que depois, por exemplo, que eu casei e tive filhos, eu e meu esposo nunca havíamos coincidido tanto tempo no nosso espaço doméstico, né? Onde nós sempre tínhamos alguém para cuidar das nossas coisas, inclusive para auxiliar no cuidar das nossas crianças. E aí nós passamos a viver um momento, não, agora é você. E aí? Como é que vai ser? E está sendo um momento de descoberta, né? Então, assim, um momento de compartilhamento de momentos, de atividades, que eu confesso que, como eu e meu esposo, nós não tínhamos esse hábito do cuidado da casa, de lavar o banheiro, de lavar a louça, de arrumar a comida, de cuidar integralmente das crianças, a gente passou a ter que viver isso. E, assim, isso exige muito habilidade socioemocional. Por quê? Você precisa dialogar. Você precisa se colocar no lugar do outro. Aquilo, por exemplo, que o meu esposo possa sentir dificuldade em fazer, eu não posso simplesmente criticar. Ah, não, mas você tem que fazer. Né? Então, assim, compreender o que ele faz, o que ele pode fazer, o que faz bem, né, a mim, quando eu estou fazendo. Em relação às crianças, por exemplo, eu vivi uma situação engraçada. Né? Minha filha gosta de desenhar. E aí ela sempre faz vários desenhos. E aí um dia ela parou para desenhar e não estava conseguindo realizar o desenho. E aí ela se estressou, ela chorou, se frustrou, porque não conseguiu realizar aquele desenho, né? E aí queria ir dormir chateada. Eu conversei com ela, expliquei que nem sempre a gente consegue as coisas de primeira, que às vezes é necessário a gente tentar mais de uma vez. Mas eu expliquei em que momento. Eu dei um banho, eu acalmei e coloquei ela para tentar desenhar de novo, né? Estimulando. Vamos tentar fazer de um jeito diferente? Será que se você fizesse assim, não seria mais interessante, né? E aí ela conseguiu desenhar. Depois disso, ela ficou super feliz e ela teve um momento rico, eu tenho certeza, de aprendizado e de desenvolvimento de habilidade socioemocional, de entender que a frustração existe, de que nós precisamos ter
Autocontrole, ela ainda é uma criança, mas ela poderia simplesmente ter ido dormir, feito birra e não ter se permitido tentar mais uma vez. Então, são coisas tão simples e que muitas vezes passam despercebidas. E aí, quando eu falo de coisas que passam despercebidas, a gente está falando também da irreflexão que permeia as nossas vidas, né? Nós somos consumidos pelo trabalho, pela internet, pelo smartphone, enfim, por uma série de recursos que muitas vezes nos tiram a possibilidade de reflexão. E quando a gente não reflete, a gente não desenvolve as nossas competências socioemocionais. E aí, Faustino, quando eu falo em desenvolver habilidades socioemocionais, é interessante porque a gente quebra exatamente aquilo que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Vou ser sempre assim. Não. Definitivamente não. Né? Você, inclusive, nas suas palestras, né, fala da síndrome de Gabriela quando está falando lá do funcionamento da mente humana, e realmente nós, a qualquer tempo, podemos sim desenvolver as habilidades e competências socioemocionais. Quanto mais cedo isso acontecer, melhor. E isso é tão importante e tem sido tão reconhecido que hoje, por exemplo, o que acontece? Né? A partir deste ano que nós estamos, a Base Nacional Comum Curricular, ela coloca as habilidades socioemocionais como, né, algo obrigatório dentro do currículo das crianças. Então, isso quebra muita coisa. Aquilo que a gente dizia, menino, para de brincar, porque agora você vai estudar. Você pode aprender brincando. E nessa brincadeira, aprender a lidar com emoções, né? Extrair dali conhecimento, desenvolver autocontrole, a habilidade de lidar com o grupo, a integração, a interação. Então, são efetivamente habilidades extremamente necessárias. O que a gente vive hoje na nossa educação nos traz uma esperança muito grande de que nós teremos crianças e adultos mais saudáveis do ponto de vista da saúde mental. Por quê? Porque desde cedo vão começar a ser estimulados a lidar com a dimensão humana. As habilidades socioemocionais, sobretudo, se trata de voltar-se à dimensão humana, né? Buscar compreender o ser humano nessas suas várias dimensões, as várias habilidades que nós podemos aí desenvolver. Vocês também podem fazer aí perguntas, né? Muita gente aí, a Daiane também, né? Entrando aí, tem muito que contribuir, já trabalhou muito com gestão de pessoas, muito preparada, né? Então, assim, vamos contribuir aí com as perguntas também, né? Faustino também, tenho certeza que tem relatos, tem histórias aí para tratar sobre as habilidades socioemocionais. Mas se quiser, Faustino, antes de alguma outra pergunta, a gente pode seguir aqui falando quais são, né? Essas habilidades socioemocionais. Se quiser, a gente já passa para esse tópico aí, para explorando as habilidades socioemocionais. E aí, assim, quando a gente fala, né, tem aí uma teoria que é da Big Five. Big Five, ele trata das 5 tops, né? Das 5 habilidades socioemocionais que nós podemos e precisamos desenvolver, tá? E aí, só lembrando, quem está entrando, que ainda não me segue, né, quer conhecer um pouco mais do que a gente traz como história, proposta de trabalho, pode também nos seguir aí, tá? Tá o endereço em cima, Samara, né, @samarapereira.the, tá? A Regiane tá falando, né, que é importante aqui o que a Regiane colocou, que as habilidades, elas desenvolvem o autoconhecimento, a capacidade de relacionar-se com o outro, ser capaz de colaborar,
mediar conflitos e solucionar problemas. Excelente, Regiane, é exatamente isso, né? O grande mote é esse desenvolvimento, esse autoconhecimento. O ponto de partida é exatamente esse autoconhecimento, né? Eu só consigo fazer qualquer coisa, né? Se... Ok, Faustino? Você está me ouvindo aí? Alô, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Isso, tá me ouvindo. Ficou mudo aqui para mim. Vou colocar um ponto que é interessante que você começou a falar. Você falou também sobre a questão de como utilizar isso nos recursos empresarial também pessoal. A gente falou sobre dois aspectos. Um é, você está mais tempo em casa, está mais tempo com o marido, mais tempo com os filhos. E muitas pessoas que estão em casa também ficam... Não estou ouvindo, Faustino. Não estou te ouvindo. Está ouvindo, não? Deixa eu ver. Você está me ouvindo? Pessoal, eu estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Pessoal, que está aqui na live agora, vez, tá? Vocês estão ouvindo aqui, me ouvindo e ouvindo a nossa live? Está muito, muito baixo mesmo. Coloca aí, se vocês estão me ouvindo, eu vou mudar aqui. Alguém me diz aí o que é que o Faustino perguntou. Não estou conseguindo te ouvir. Coloca aí a informação. Vocês estão ouvindo aí? Coloca aí embaixo. Vocês estão ouvindo? Bem baixinho, Faustino. Eu estou te ouvindo muito, muito, muito baixo mesmo. Ah, sim, ok. Estamos ouvindo ambos. Tá me ouvindo agora? Vou falar um pouco mais alto aqui. Tá ouvindo agora? Aumenta o volume aí do teu celular, talvez seja isso. Vou colocar aqui, ó. Aumenta o volume. Alguém escreve aí, por favor. Aumenta o volume aí. Aumenta o volume do teu celular aí. Para que pudesse me ouvir. Faustino, eu vou sair e entrar de novo, porque eu não estou te ouvindo. Pronto, vamos testar aí. Pessoal, vai só sair aqui e ela vai entrar novamente para a gente poder interagir, porque eu queria perguntar algumas coisas aqui, interagir melhor. Bom? Então, segura aí. Isso, tá? Segura aí. Ela vai entrar novamente e eu vou convidá-la novamente para a gente poder interagir e continuar, que o papo está muito legal. Tem muita coisa para contribuir com vocês. E já falou sobre muitos aspectos aí sobre que trabalha também com a inteligência emocional, trabalha com as questões comportamentais, mentais. Então, fica ligadinho aí que vai ser bem legal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou entrar aqui novamente. Vamos ver como é que está o som. O som aqui tá legal, né? Vamos ver quando conectar, porque quando conecta, às vezes cai um pouquinho a performance do som. Mas vamos lá. Pronto. Agora sim. Ok. Sim. Ouvindo agora. Pronto, ótimo. Então, você tocou em vários pontos, tá? Eu vou relacionar aqui relacionar dois, que é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo. Muitas estão em casa aqui pensando mais no seu lado pessoal e outras estão pensando no seu lado profissional. Em relação à questão socioemocional, relatou a questão à liderança, né? Que isso facilita com que as pessoas possam se conectar melhor, interagir melhor. E o que a gente trabalha muito, inclusive em PNL também, em coaching, trabalha muito relacionado a isso, que é a pessoa poder trabalhar melhor. Então, assim, utilizar um aspecto que você falou da inteligência emocional, que é da empatia, para poder se colocar no lugar da outra pessoa para poder liderar melhor. E quando eu falo liderar, eu liderar profissionalmente, mas também no sentido de liderar em casa. É você fazer a liderança com a pessoa que está ao seu lado, com seu marido, com seu esposo, com seu filho, filha, ou amigo. Então, assim, você percebe como é que o outro e o que o outro talvez esteja pensando, facilita muito essa conexão e essa comunicação. Então, a relação entre as pessoas é muito poderosa. E um outro aspecto também que você comentou um outro ponto também da inteligência emocional, que é a questão do autoconhecimento, da autopercepção. Então, o quanto isso é importante as pessoas começarem a perceber mais sobre isso e parar um pouco para refletir. Porque uma das coisas que acontece muitas vezes, que quando a pessoa tem um desafio, ela acaba fugindo para até um vídeozinho engraçado, ou ver alguma coisa na TV e passar isso. E acaba deixando de ter essa auto-reflexão que você mencionou, que é muito importante. A pessoa ter essa auto-percepção, essa auto-reflexão. Isso faz com que ela entenda que ela precisa melhorar a relação com a família, a relação com o amigo. Isso é muito importante. Eu queria que as pessoas se atentassem bem a isso e anotassem, né? Que isso é importante. Então, você trabalhar com a empatia, trabalhar com o autoconhecimento. Quando você conhece, você tem um poder muito grande
e de prosperar mais, de crescer. Assim, a tua relação com o teu esposo vai crescer muito mais. E, Samara, como é que as pessoas podem fazer para melhorar essas questões na habilidade socioemocionais? Então, assim, Faustino, quando a gente estava conversando, né, e colocando as habilidades socioemocionais como esse conjunto, né, de capacidades, de sentimentos que nós desenvolvemos para lidar melhor com as situações que são postas no dia a dia, na carreira, na família, né, nessa resolução de situações, como a Regiane também pontuou aí, né, nós devemos buscar olhar para aquilo que se chama da Big Five, que são os 5 aspectos, né, que ilustram muito bem do que são, o que tratam as habilidades socioemocionais. E aí, o primeiro aspecto, e que eu acho que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo hoje, é a abertura para novas experiências. Então, quando a gente se abre para uma nova experiência, a gente permite que a gente descubra novas coisas, habilidades, que nós possamos aí colocar a criatividade em prática. Eu participo de alguns grupos, e aí tem um grupo de mães, né, da escola dos meus filhos, e lá as mães têm relatado várias coisas que elas têm feito que nunca tinham feito antes, né? Por exemplo, às vezes a pessoa nem lembra mais como é que é cozinhar, né? E hoje, nesse momento em que parou e que tá em casa, descobre, por exemplo, que cozinha muito bem, que é uma boleira de mão cheia, seja homem, seja mulher, enfim, né? Que tá lá na cozinha, que se apaixona por uma nova atividade, que descobre algo novo. Então, para mim é que eu tive uma descoberta já aqui nesse período de pandemia, que foi a live. A live foi uma descoberta para mim. Então, essa é a segunda live que eu faço, né? É algo realmente novo para mim e que eu me permiti conhecer, participar, né? Apesar de algumas pessoas criticarem, né? E outras utilizarem isso como recurso estratégico de comunicação, difusão de conhecimento. E eu acredito que é um recurso muito interessante, a gente tem visto isso nesse momento. Então, está aberto a novas experiências, isso é fantástico, né? Então, eu, por exemplo, falando da minha carreira profissional, que você havia pedido para eu falar, eu disse que a gente poderia pontuar. Eu já estive num cargo de gestão, que na minha instituição era o cargo máximo. Por algumas questões, esse cargo teve que ser assumido por uma outra pessoa. E eu passei a estar subordinada à pessoa que antes, né, estava subordinada a mim. E aí eu enfrentei isso, né, com serenidade, me trabalhando pessoalmente. E algumas pessoas disseram o seguinte para mim à época: ah, mas se eu fosse você, eu não continuaria nessa instituição, né, já que você ocupou o cargo máximo e agora você está sendo subordinada à pessoa que era subordinada a você, né? Eu disse, mas por quê, né? Eu não sou o cargo, eu estou no cargo e eu posso estar em qualquer cargo, né? Isso de que nós não somos, nós estamos. Isso é algo que o tempo todo nós precisamos lembrar, né? E aí, nós temos vários colegas que passaram aí na live, que eu queria também registrar aqui, quem quiser colocar a contribuição, né? Tem a Tatiana, eu vi que a Larissa entrou aí também, que está nos acompanhando. Então, assim, primeiro ponto... O Cláudio Rego, Beto Chaves. O Beto Chaves está aqui também, que fez curso, foi instrutor no curso lá de formação em coaching. Então, tem muita gente aqui legal, muita gente bacana que pode contribuir também conosco. Colocou aqui, enquanto travou um pouquinho lá, eu vou falar aqui um pouquinho. Mandar um abraço aqui para a Larissa, que mandou aqui uma mensagem. Nós exploramos toda a capacidade e situações que nos fazem perceber essa capacidade, isso é verdade. Esses nossos desafios de aquisições de habilidades devem acessados e ter autoconhecimento para que pratique tudo o que proporciona de maneira mais segura. Então, como o Samara está falando, não sei se voltou aí, Samara. João também botou mensagem bem legal aqui, lá em cima. Tem algumas informações aqui. João botou,
conjunto de aptidões que estão envolvidas a partir da inteligência. Deixa eu ver aqui. Ah, saiu a mensagem. Então. Samara, voltou? Sim, tá aqui para mim, tranquilo. Eu achei super interessante essa coisa. Obrigada, João Borges, por estar aqui conosco, né? Meu irmão é João Borges, que está participando aí, que é especialista nessa discussão da dimensão humana, trazendo aí essa contribuição, tá? Muito legal aí o seu comentário, João, da dimensão humana, né? Então, o conjunto de habilidades emocionais, ele alcança exatamente a inteligência emocional. Né? Inclusive nos dá essa liberdade emocionalmente, nós nos tornamos livres quando nós conseguimos desenvolver as habilidades socioemocionais e aí essa dimensão humana ela se encontra efetivamente realizada, né? Então é muito importante isso e aprender com os erros e acertos. E como é que a gente aprende com os erros e acertos, Faustino? Eu volto para aquilo que a gente falou antes. Se a gente refletir. Tem gente que passa a vida toda errando, não é verdade? E às vezes a gente olha para essa pessoa e aí diz assim, gente, mas como é que pode? Fulano não aprende. Já fez isso N vezes e continua na mesma tecla, batendo na mesma tecla. Isso é resultado de uma ação irrefletida. Isso é resultado de alguém que não conseguiu desenvolver essa inteligência emocional, que não conseguiu desenvolver as habilidades socioemocionais. Por quê? Porque a gente erra, a gente é passível de errar, mas não aprender com o erro, isso é grave, né? Então, a gente precisa parar e refletir sobre as nossas ações e aprender com os nossos erros, como pontuou aí o João Borges. Okay? Isso é essencial. É essencial essa questão do... eu bato muito nessa tecla, na questão do autoconhecimento, da autopercepção, que é o primeiro tópico da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman. Inclusive, por incrível que pareça, está aqui, não foi que eu peguei agora, mas está aqui e tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. É um livro que eu estou fazendo a já fica a dica de leitura aí, né, Faustina? A dica da leitura, né? Isso é uma dica, já fica uma dica muito poderosa. Para quem nunca leu, tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, tem tudo a ver com o trabalho que se é feito também com a educação, tem tudo a ver com o trabalho que a Samara faz, com o trabalho que eu faço, que é trabalhar com comunidade, com o povo, tem tudo a ver. E o que nós estamos falando aqui está totalmente envolvido com a inteligência emocional. E, gente, se você não começar a ter essa autopercepção e trabalhar esse autoconhecimento com você, você não consegue prosperar porque você não sabe as suas capacidades, as suas habilidades, até onde você pode ir, como é que você é, a tua relação com as pessoas, a tua relação com os seus amigos. Então, se você não sabe isso, é muito mais complicado você construir uma nova história, você construir um caminho mais próspero, mais feliz para você. Então, é fato que nós estamos conversando. Então, se você não assistiu o vídeo, chegou agora, depois volta e assiste do começo, que tem muita coisa legal, tem muito conteúdo que a gente passou aqui, porque não dá para parar toda hora para falar o tópico como se fosse uma aula. A gente está aqui debatendo e perceber esse conteúdo que é muito poderoso. Então, agradecer aqui também a mais pessoas que mandaram mensagens aqui. Pode continuar, Samara. E eu queria aqui abraçar os amigos aqui, o professor Cláudio, a Denilce, a Marlene, a Larice, que continua aí com a gente, a Gardênia, que entrou, o Marcelo Rabelo, o Henrique. Tem muita gente que agora. Nessa discussão. Eu queria só continuar, Faustino, elencando os elementos, né, aí os aspectos da habilidade socioemocional, né? Então, a gente falou do primeiro, que é estar aberto às novas experiências, estar aberto às novas experiências. A extroversão é o segundo, que é essa capacidade que nós temos de lidar com a externalidade, né? Quando a gente diz assim, né, fulano é muito extrovertido, né? Consegue se expressar, consegue lidar com as pessoas, consegue se comunicar bem. Essa capacidade de se relacionar com o mundo, né? De se relacionar com as pessoas, isso é muito positivo.
Quem não tem, que é extremamente tímido, retraído, a gente sabe que muitas vezes sofre, inclusive, com isso, né? E aí a gente tem que buscar desenvolver isso. Ah, isso é da noite para o dia? Não, às vezes, né? É uma dificuldade interna que a pessoa tem, mas que precisa ser superada. E a primeira coisa é se autoconhecer. Bom, se eu sou uma pessoa muito fechada para o mundo, e isso me atrapalha minha carreira, atrapalha meus relacionamentos, né? Eu preciso buscar avançar nessa dimensão. Por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante. Um outro aspecto, depois da extroversão, que a gente pode elencar, é a amabilidade. A capacidade de não apenas se comunicar, mas se comunicar positivamente. Travou novamente, Tamara. Vou pedir para você repetir. Aí esse item que ele travou aqui. A amabilidade tem da capacidade comum, mas se relacionar positivo. Gente que é extremamente extrovertido, mas não tem amabilidade. É extrovertido, mas constrange as pessoas, né? Tenta, muitas vezes, ter um controle das pessoas e da situação, por saber se impor, por saber se colocar e dominar as situações. Então, essa extroversão, ela tem que ser usada assertivamente. E aí, essa assertividade, ela vem junto com a amabilidade. A gente que travou um pouquinho aqui. Então, como ele ia falando aqui, o primeiro pressuposto é ser mais flexível, né? Então, deixa eu ver. O segundo, né, que você trabalhar com ser mais extrovertido. Fará toda a diferença em qualquer relacionamento, em qualquer situação estabelecida, né? Então, assim, essa dimensão da amabilidade, ela é extremamente... Vamos lá, elencando. Primeiro que a gente citou foram a abertura para as experiências, a extroversão, a amabilidade, né? O autocontrole, ele também é fundamental. Então, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, né? Eu preciso buscar ter um equilíbrio e uma estabilidade emocional. Bom, eu vou falar aqui de casa. Tem algumas coisas que meu esposo faz, né, que eu não gosto. Se eu não gosto, mas ele gosta. Ele gosta e eu às vezes não gosto por um simples capricho, porque aquilo, sei. E aí eu faço o que com isso? Bom, né, eu posso simplesmente dizer, ô coisa chata, você podia parar de fazer isso. Ou dizer, bom, se ele gosta de fazer isso não está me incomodando, não está diretamente alterando a minha vida, a minha rotina, pode ser um capricho meu. Eu preciso me trabalhar. Eu preciso compreender que as pessoas são diferentes e que o outro não vai ser nunca o tipo ideal que eu desejo. Então, eu preciso saber que naquele momento que ele fizer algo que me irrite, eu tenho que aprender a controlar as minhas emoções, né? Às vezes tem uma coisa engraçada, eu como sou assim, muito tempo na gestão, às vezes eu estou conversando com alguém, e aí a pessoa relatando um problema, uma situação estressora, né? E aí eu de repente fico calada, às vezes eu no telefone fico calada. Aí a pessoa diz assim, você está ouvindo? Você ouviu o que eu perguntei? Você tá me ouvindo? Você tá aí? E eu não respondo, eu digo, eu estou pensando. Por quê? Porque muitas vezes, né, principalmente quando se trata de situações estressoras, a gente não deve responder sem refletir. A gente não deve responder sem ponderar, porque uma vez a palavra proferida, você não tem mais controle sobre ela. E aquilo pode trazer uma série de consequências. Então, se tem algo que te tira do prumo, né, você deve buscar, sim, se acalmar, né, ponderar, pensar melhor sobre aquela situação, o melhor encaminhamento, e isso tem a ver com esse equilíbrio emocional, né? Às vezes a gente olha para alguém e diz assim,
poxa, mas eu não sei como fulano é tão equilibrada diante das situações. Porque ela não é impulsiva, porque aquela pessoa reflete, porque ela pensa o que vai ser melhor ou pior. Não pensa de uma maneira abrupta, no momento de uma emoção, de uma situação estressora, e isso vai fazer toda a diferença, né? Então, assim, às vezes as pessoas dizem, eu vou dizer o que eu quiser na lata. Isso tem uma consequência gigantesca para quem ouve e para quem diz. Quantas vezes a gente não diz algo que a gente depois pensa, poxa, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Se você identifica aquilo que te incomoda, aquilo que é estressor para você, busque trabalhar as suas emoções, mantendo o equilíbrio, o autocontrole, para poder tomar a melhor decisão, para poder adotar a melhor conduta, né? E aí experiências anteriores vão ser muito importantes. Tentar se colocar do outro lado, né, de quem está do outro lado da situação, é um outro elemento muito importante. Bom, mas se eu não estivesse aqui e eu estivesse do outro lado, como eu resolveria isso? Qual seria a melhor alternativa? Então, isso também é muito importante. E um outro aspecto que eu não falei, que é a consciência, né? Então, nós temos aí abertura às novas experiências, nós precisamos estar abertos, nós temos a amabilidade, nós temos a extroversão, nós temos o equilíbrio emocional e nós temos a consciência. A gente só consegue efetivamente desenvolver essa inteligência emocional, desenvolver habilidades socioemocionais se a gente agir com consciência sobre as nossas responsabilidades, tá? Tudo que a gente faz, a gente precisa pensar no impacto que a gente vai causar com aquela ação. Outra coisa, e desde cedo isso serve para nós, para as nossas crianças, né? Nós precisamos entender a nossa responsabilidade, nós precisamos desenvolver o senso de organização. Então, assim, e aí o autoconhecimento, ele é muito importante para tudo isso. Eu sou uma pessoa, pessoalmente, que tem uma fragilidade. Se você me perguntar, Samara, qual é a maior dificuldade que você tem? Talvez até não seja, mas aqui eu identifico, né? É a organização. Dentro desse aspecto da consciência, eu sou uma pessoa extremamente responsável, né? Que busco cumprir aí os meus compromissos, mas quando se trata de organização, é algo que eu tenho consciência de que eu preciso melhorar. E aí a gente precisa adotar estratégias para melhorar, né? Então, esses 5 aspectos aí vão ser aspectos que vão possibilitar que a gente, nesse contexto de pandemia, consiga viver, de certa forma, e enfrentar esse momento de uma maneira, né, mais efetivamente assertiva, né? Então, assim, hoje tem uma coisa interessante quando a gente fala da inteligência emocional, né? Nós vivemos muito em grupos de WhatsApp, discutindo, e aí nessas discussões, né, tem gente que adoece. Quem não conhece alguém que se sente extremamente mal, angustiado, nervoso, ansioso, família, seja de amigos, e que aí disse uma coisa no momento em que a emoção subiu, e aí, poxa, eu não devia ter dito isso, né? E aí a gente tem também aquela outra situação em que às vezes a pessoa diz algo e a gente não consegue lidar com aquilo. Por quê? Né? É a síndrome de Édipo, né? A gente quer se ver no espelho. As pessoas são diferentes. E a inteligência, né, emocional, as habilidades socioemocionais vão nos ajudar a lidar com essas diferenças. Ouvir, compreender o lugar do outro, argumentar, né? Argumentar na esperança de talvez mudar a opinião do outro, mas compreendendo que o outro é diferente e que se ele adota um posicionamento, ele tem os seus porquês. E aquilo não pode me trazer um desgaste emocional, porque muitas vezes as pessoas ficam, meu Deus, mas como é que fulano
pensa dessa forma, eu não acredito, porque eu achava ela tão parecida comigo, mas nós somos muito diferentes, né? Então, assim, as pessoas têm se deparado muito com essa situação hoje, de ter que desenvolver essa inteligência emocional para que as relações se mantenham. Porque a comunicação hoje ela é muito intensa e ela é muito rápida. Ou eu estou aqui falando contigo numa videoconferência, eu estou no WhatsApp, ou eu estou numa sala de trabalho. Então, nós estamos sempre ali, né, realmente trabalhando junto, dialogando, e aí a gente precisa ter essa abertura também, ter essa empatia, né, para que a gente consiga construir relações positivas, para que a gente consiga construir uma sociedade com respeito à diversidade, né, para que a gente consiga educar os nossos filhos entendendo que as frustrações fazem parte da vida, de que o outro é diferente de mim e em muitas circunstâncias pensa diferente, e desde que aquilo não me agrida e nem fira, nem chegue a ferir a minha integridade, eu tenho que respeitar o posicionamento do outro. Isso é muito legal, você poder falar sobre isso. A importância das pessoas poderem compreender essa questão emocional, comportamental, mental, e que muitas pessoas não dão atenção, não dão relevância e até zombam quando as pessoas querem trabalhar essas questões. E as pessoas que trabalham isso e se resolvem nessa questão, porque isso é um processo, como você falou no começo, é um processo empírico, é de construção, é de autoconstrução. Então, é um processo que nunca se acaba, porque todos os dias você acaba aprendendo algo. Eu faço todos os dias, ontem eu estava falando com a de ontem sobre isso, todos os dias eu faço meu momento de gratidão e de oração junto com a minha família, eu e os meus filhos. E todos os dias a gente faz isso. E todos os dias, mesmo que um dia tenha sido desafiador, tenha sido problemático de alguma forma, a gente percebe que existe, em momentos como esse, você consegue trabalhar, mesmo você estando chateado com alguma coisa, você sai com outra percepção. Então, você utilizar estratégias também para você melhorar a sua inteligência emocional, isso é muito importante. Como você está na sua mão atrás, a sua percepção de estar no momento com essa pessoa, a pessoa fala algo, você começa a extrair aqui, a perceber, a entender qual a melhor forma de lidar com a pessoa. Falar um pouquinho antes de falar. Porque as pessoas muitas vezes hoje, elas não agem, elas não pensam, elas só reagem aos ambientes, às pessoas, e isso é muito perigoso. Então, é sempre importante que você começar a parar, pensar para agir de forma correta. Então, eu estava falando com um amigo meu um dia desse, e ele disse assim, nossa, acabei de ser avisado no WhatsApp, eu estou a fim de responder esse calma, vai fazer outra coisa, vai tomar água, vai seguir, vai fazer outra coisa. O que acontece muitas vezes quando você relacionou? Às vezes a pessoa quer responder logo um e-mail de cara, quer mandar logo uma mensagem no WhatsApp, quer mandar por vídeo, ou quer postar no status, já é uma mensagem para aquelas pessoas. E olha só como está o emocional das pessoas hoje. E a gente está vivendo um momento que precisa trabalhar muito essa questão emocional. Eu quero agradecer por você estar hoje para falar sobre esse tema, conversar sobre isso, que é algo que a gente sempre trabalhou no comportamento. A gente já está no 14º dia de lives, tá? 14º dia de lives, um desafio que a gente encontrou lá atrás, chamado Quebra os Padrões. E estou muito feliz de estar aqui com você, uma grande amiga, uma grande parceira, que eu admiro pra caramba. Então, como eu falei para você no começo, eu disse que eu queria apresentar logo, porque é uma pessoa muito especial, muito carente com você, e sei que você vai construir muito na sua vida, sei que você vai prosperar muito, vai fazer muito sucesso, já fez, já faz, vai fazer muito mais, porque você sempre busca estar melhorando, sempre busca estar se melhorando, e isso é muito bom. Eu falei para as pessoas que estavam aqui, que assistiram, disse, o quanto é importante você estar próximo, você te agrega. Duas pessoas. Procure pessoas que ainda não conhecem o que você sabe, mas querem crescer, querem se desenvolver. E procure pessoas que já sabem o que você conhece e vão poder te ensinar. As outras pessoas, elas não vão te agregar. Então, se você está próximo dessas pessoas, com certeza você está agregando. E você se faz, eu percebo isso. Por isso que eu convidei você, eu queria muito que tivesse aqui realmente para contribuir essas pessoas que estão nos assistindo. E queria que você colocasse aí uma dica mais que você pode dar para essas pessoas que estão aqui. E se você pode falar mais sobre você, né? Vocês querem saber
conhecer mais. Você já trabalhou muito tempo com gestão pública, e um pouco dessa história, e o quanto é importante a gente também lembrar o poder que as mulheres têm nessa questão da liderança. As mulheres têm uma percepção, em geral, tá? Uma regra, em geral, tem uma percepção do todo, tem uma percepção mais. Eu até brinco, né? Eu brinco em treinamento, sabe? Que as mulheres têm sentido a mais e as mães têm sentido mais ainda. Então, fala um pouquinho de você, Samara. É o seguinte, tá aqui já. Olha só, com 50 minutos a gente nem percebe, passa assim, né? Então, fala um pouco sobre você. Assim, Coutinho, quando você pediu, né, para eu falar no início, eu disse, não, vamos conversar mais um pouco sobre essas habilidades socioemocionais, e eu achei super interessante, eu queria comentar aqui, o Henrique perguntou, né, como ter amabilidade, extroversão, e ao mesmo tempo, num cargo de liderança, de gestão, você ter que lidar, né, aí com decisões, com posicionamentos. Às vezes as pessoas têm a percepção de que o líder, né, deve ser alguém sempre que tem decisões muito fechadas, né, que diante das diversas situações precisa, né, preservar acima de tudo a instituição, e aí esse olhar sobre as pessoas termina ficando comprometido. E o que eu tento fazer dentro da minha trajetória, Henrique, né, é exatamente buscar conciliar interesses institucionais, né, com as diferentes situações que cada um traz, que cada um coloca, né? Mas, assim, quando a gente fala da amabilidade, que a gente fala em se colocar no lugar do outro, que a gente fala em ser solidário, isso é imprescindível dentro de uma gestão humanizada, né? E hoje se sabe que a gestão humanizada, ela traz muito mais resultados em relação a engajamento, a compromisso, a responsabilidade e, sobretudo, a realização. Por quê? Uma coisa é você ter um trabalhador que o chefe, eu já não digo líder, né? Que o chefe impõe metas, atividades, ações, o horário é realmente muito rígido e nada disso em nenhum momento pode ser flexibilizado. Ele pode te entregar tudo o que você quiser, né? Sem saber nem por que está te entregando aquilo, nem para que aquilo serve. Então, você pode até atingir o objetivo institucional, se a tua instituição estiver preocupada só com o resultado mensurável. Mas se a tua instituição se preocupa com as pessoas, você pode ter certeza de que esse resultado não vai ser nem um pouco interessante. Por quê? Você vai provocar o adoecimento mental, você não vai ter engajamento, você não vai ter verdadeiramente um colaborador que vista a camisa da instituição, você efetivamente vai ter alguém que está ali meramente para ter a sua subsistência, o seu salário no final do mês garantido. Você não terá e não contribuirá para a realização humana de um trabalhador que, uma vez se sentindo parte do processo, que em situações específicas possa ser compreendido, que tenha a oportunidade de ser possa colaborar, né? Você certamente terá e efetivamente um colaborador que alavancará qualquer instituição. Então, a liderança, quando você concilia com a inteligência emocional do líder, com pouco você consegue fazer muito. Você chega realmente a resultados extraordinários, viu, Faustino? Aí do extraordinário, né? Então, assim, eu efetivamente acredito que não apenas é possível, mas que é necessário o desenvolvimento dessas habilidades, né? A Regiane está falando aí da empatia, o João Bosch está concordando aqui com o que nós colocamos, a Regiane falando das práticas sociais, que é essa percepção da instituição mais
humanizada. E aí, nesse contexto, a inteligência emocional faz toda a diferença. Bom, falando brevemente, né, eu assumi o desafio em 2013 de ser gestora de uma instituição pública, à época a Fundação Malferraz, a convite à época do prefeito Firmino Filho, e foi aquela época o maior desafio que eu assumi na minha vida. Eu estava gestante de 2 meses. Você está grávida, como é que você vai presidir uma instituição, né? E aí a gente já percebe a habilidade socioemocional, a inteligência emocional do líder que me convidou. Porque ele me convidou, eu disse que estava gestante e ainda assim ele apostou, né? Deu crédito. E isso fez toda a diferença, porque se eu já tinha um compromisso, eu passo a ter um compromisso maior ainda, que é essa dimensão que eu estava exatamente discutindo. E de lá, né, para cá, foram muitos aprendizados. É ainda hoje uma busca incessante pelo desenvolvimento dessa inteligência emocional, que é algo que a gente pensa, mas fulano tem a inteligência emocional muito desenvolvida. Bom, pode até ter desenvolvido, mas nós sempre podemos melhorar em algo, e esse é o grande desafio que eu, enquanto gestora, busquei assumir durante esse tempo, contribuindo para a profissionalização, desenvolvimento de pessoas, articulação e inserção no mundo do trabalho, geração de oportunidade, enfim. E aí, né, essas habilidades, elas foram, assim, extremamente determinantes e definidoras de tudo que eu consegui realizar até então. Eu cheguei numa instituição da qual eu não fazia parte, vinha da rede federal, um outro universo, e eu consegui construir dentro do espaço de trabalho, entre outros órgãos, entre outros gestores, consegui construir pontes, consegui ter efetivamente o engajamento de todos que trabalharam comigo até então, né? Tanto que eu estive gestora por 2 vezes e estive gestante por 2 vezes. E minha equipe nunca parou de funcionar, porque meus colaboradores, né, porque na época eu estava à frente, eles tinham autonomia, eles sabiam o que estavam fazendo, por que estavam fazendo, e no momento que eu não pude estar perto, eles tiraram de letra. Não que eu não fosse necessária, né? Eu era um membro importante daquela equipe, mas eu consegui fazer com que a engrenagem funcionasse de tal forma que cada um se sentia muito responsável, né? E quando retornei, depois das minhas gestações, não tive nenhuma dificuldade no meu retorno, na reintegração da equipe, sabendo ouvir meus colaboradores e colaboradoras que estavam ali e que naquele momento tinham muito a me ensinar pelo período da minha ausência. E aí é muito importante a gente sempre se colocar na condição de aprendiz. Para ouvir, a gente aprende muito. A gente fortalece algumas posições que a gente tem, a gente revisa outras, e é nessa caminhada, né, que a gente tem trilhado até aqui. Há poucos dias deixei o órgão, o qual fiz parte por quase 8 anos, aí, 7 anos e 3 meses, de muito aprendizados, contato com lideranças comunitárias, colaboradores, gestores, parceiros, amigos, alunos, instrutores e instrutoras, enfim, uma rede muito grande de pessoas que fizeram parte de toda essa história e que fizeram com que a gente crescesse bastante, né? E buscasse aí também construir novos projetos enquanto mulher que conseguiu desenvolver aí o seu papel enquanto líder, que pode conquistar e estar em outros espaços também, e é isso que a gente tem abraçado a partir de agora, e eu não tenho dúvida de que a inteligência emocional será determinante em qualquer desafio posto para nós, abraçados por nós. O equilíbrio emocional, a autoconfiança, a consciência, a responsabilidade, a habilidade, a extroversão, tudo isso fará grande diferença para essa liberdade emocional que eu tanto desejo alcançar.
Quero pedir a você para a gente tirar uma foto, porque o Instagram ele tem um tempo aqui, já está chegando no minuto final, e eu quero tirar uma foto com você aqui. Então, vou fazer um print aqui, te mandar também, tá? Você vai ficar bonito de qualquer jeito, né? Aqui. Eu vou colocar aqui, peraí, vamos lá. 1, 2, 3. Vai. Deixa eu tirar outra aqui. Pronto. Já vou te agradecendo. Peraí, tirar aqui mais um. Gente, eu quero agradecer muito a cada um e a cada uma que abraçou a proposta de participar Tá? dessa Eu quero te agradecer. discussão. Vou abrir aqui uma outra. Pode ser que eu vou abrir aqui para a gente poder fazer o encerramento.